O sobrado de mamãe é debaixo d'água, o sobrado de mamãe é debaixo d'água. Debaixo d'água, em cima da areia, tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Há muito tempo atrás, e bem longe daqui, lá no fundo do oceano, havia uma sereia que eu acho que vocês já ouviram falar. Era Ariel, mas ela é um pouco diferente do que a gente costuma escutar. Ariel, lá do fundo do oceano, tinha um pai que era o rei dos mares. E tudo que o pai dela queria é que ela herdasse o reino dele. Mas Ariel achava que haviam muitas regras e que se ela fizesse tudo do jeito que o rei e a rainha do mar mandavam, ela ia acabar tendo que casar com um sereio, que tudo que os pais iam querer saber é se ele era refinado, quem eram os pais dele, que reino que ele tinha. Ela achava tudo aquilo muito pesado. Tudo que Ariel queria era ser dona do nariz dela. E às vezes ela gostava de subir na superfície do mar e dali, na rocha onde ela gostava de sentar, ela prestava atenção que bem pertinho viviam várias pessoas, tinham casas, tinham comércios, e ela via as pessoas, às vezes conversando, namorando, trabalhando, e como ela estava do lado de cá, nas águas, ela sempre achava que as pessoas ali eram donas do seu destino e tudo que ela queria era mandar no seu futuro. Por isso mesmo, muitas vezes ela se desentendia com a sua família. Depois de um tempo, o pai tinha marcado para ela uma aula de culinária e ela faltou, não quis nem saber. O pai de novo brigou com ela e ela não aguentava mais todas aquelas cobranças para ser como a família esperava. E ela deu uma escapada e foi de novo aonde? Lá na superfície. Ficou ali na rocha e começou a prestar atenção lá nas pessoas que moravam perto ou trabalhavam ali, pertinho da água, e ela ficava pensando, olha só, eles ficam ali para lá e para cá, mas eles têm pernas. Bom, as pernas daquelas pessoas não eram muito boas para nadar. Quebravam um galho só na superfície, mas não iam tão fundo quanto a cauda de Ariel ia. Mas a cauda dela, por outro lado, não ajudava muito ela ficar ali no meio dos homens, das mulheres, que ela sempre imaginou que o pessoal ali próximo estava muito mais livre que ela. Aí ela resolveu fazer uns testes. Ela foi tentando ficar de pé na rocha. Tentou uma, tentou duas, tentou três, todas elas, ela se espatifava na pedra. Até que ela ficou cansada e deu uma bufada. No que ela fez esse movimento, o cabelo saiu do rosto, tinha caído no olho dela numa das quedas. E quando ela ficou com o rosto livre, ela prestou atenção que o céu estava bem escuro. Aí ela começou a achar aquilo muito bonito, porque as nuvens estavam ficando densas e elas iam chocando umas com as outras e de repente estava chegando aquela tempestade que Ariel estava acostumada a prestar atenção lá do fundo da água e era muito diferente, porque ela via os raios só encostar na superfície, não fazia todo aquele movimento lá no fundo. E ela foi achando aquilo encantador. Quando ela reparou, parecia que a água estava muito agitada e estava se movimentando. Aí ela escutou uns gritos. Quando ela foi prestar atenção, havia um barco ali perto. Só que as pessoas, os tripulantes, estavam lá em cima dele tentando desesperadamente se agarrar ao que tinha na frente. Uns tentaram o mastro, outros tentaram o timão, outros tentaram até a beirada da proa. Mas o movimento era tão violento que o barco parecia uma casquinha de noz em cima da água. Ele girava, ele chacoalhava e Ariel ficou pensando se o barco ia afundar. Igual lá na região que ela gostava de nadar com os peixes, porque a Ariel era muito curiosa. Então às vezes ela ia lá onde tinha embarcação afundada e ficava explorando com os peixes. E ficou imaginando, nossa, mas será que ele vai afundar também? Foi quando ela viu que o barco se agitou e atirou um humano que foi afundando muito rápido. E ela pensou, ele não vai conseguir nadar afundando desse jeito. Se atirou na água e foi lá no fundo tentar salvar o moço. Ela ficou tão desesperada que ela arrastou ele pelos cabelos lá na rocha que ela gostava de ficar. Chegou lá, ela prestou atenção, pensou, ele não vai acordar? Ele morreu? Ele tá dormindo? O que aconteceu? No desespero, Ariel mexeu seu rabo e bateu o rabo no peito do moço, que começou a cuspir muita água. Aí ela falou, ufa, ele não morreu. Aí ela prestou atenção, ele era bem ruivo. E quando ele ficou mais tranquilo e cuspiu toda a água que precisava, ele começou a perguntar para ela quem que ela era, de onde ela vinha, quantos anos ela tinha, como ela chamava.
Até que ela cansou de toda a curiosidade dele e foi logo dizendo: sim, eu sou uma sereia e eu salvei você. Você quer falar para seus amigos? Pode falar. Mas o moço dizia: imagina, ninguém vai acreditar que uma sereia me salvou. Eu nem achava que vocês existiam. Ficaram um tempo conversando. Aí o menino queria que Ariel fosse com ele ali na cidade. Ué, passear na cidade, andar, conhecer os amigos dele, a família. Ela só deu risada, mexeu o rabo e lembrou ele. Ela não andava. Aí ela também convidou: poxa, vamos lá no fundo do oceano, eu te apresento minha família. Ele é o rei dos mares, deve ter várias coisas para você comer, para você passear, vai ser bom também. Mas o moço, né, depois daquele quase afogamento, era com medo. Bom, eles chegaram num acordo. Sempre que eles tivessem saudade um do outro, eles vinham na rocha, porque era o meio do caminho para eles. Ele conseguia ficar, não ia se afogar de novo, como no fundo onde vivia a família da Ariel. E ela também conseguia ficar ali com ele, não ia ficar caindo, tentando ficar de pé ali na areia, perto dos amigos do moço que ela salvou. Afinal, o rabo dela era bom mesmo, para nadar com os outros peixes lá no fundo, para procurar a luz dos seres abissais, essas coisas assim a Ariel gostava. E assim ficou combinado. Várias vezes, durante muito tempo, eles foram se reencontrando na rocha, o meio do caminho entre o fundo do oceano e a cidade que ele vivia. Eles foram ficando muito amigos. Depois de um tempo, foi o moço ali da cidade, que Ariel salvou, que trouxe na rocha o namorado para conhecer Ariel. Agora os três eram muito amigos. E depois que passou um tempo, Ariel assumiu o reino da família, um pouco diferente do que a família imaginou. Ela não se casou, ela mudou algumas regrinhas, assim, disfarçadamente, para a família não ficar brava, e ela criou um conselho de sereias. E com esse conselho, ela reinou durante muito tempo. Houve até paz no reino dos mares, e eles foram felizes por bastante tempo. O sobrado de mamãe é debaixo d'água, o sobrado de mamãe é debaixo d'água. Debaixo d'água, em cima da areia, tem ouro, tem prata, tem diamante que luz alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que luz alumeia. Há muito tempo atrás, mas não tão longe assim, vivia na região em que cruzam o Rio São Francisco, o Velho Chico e o mar, a Mãe d'Água. Você nunca ouviu falar? A Mãe d'Água era a sereia que cuidava de todos os seres do fundo da água e protegia. E ali perto dela viviam os ribeirinhos, que são as pessoas que moram perto d'água. E com ela fazem tudo, se transportam, trabalham, se divertem. A Mãe d'Água cuidava de todos os seres e ela gostava, às vezes, de trançar o seu cabelo, prestando atenção no céu. Às vezes ela gostava de secar sua cauda, também sentando numa rocha. Como as sereias gostam das rochas. O pessoal que vivia perto da Mãe d'Água achava ela meio solitária. A Mãe d'Água achava até engraçado os ribeirinhos cismarem que ela precisava de companhia. Para ela, todos aqueles peixes que ela cuidava já eram uma companhia. Mas não foi que os ribeirinhos torceram tanto que um belo dia o Velho Chico, como eles chamavam São Francisco, foi trazendo um barquinho que a Mãe d'Água até parou de trançar o cabelo para prestar atenção, porque era um barco bem diferente. Ele vinha tranquilo, ele não tinha pescador, não tinha peixe, não tinha rede cheia. Ela achou engraçado. Assim que o barco chegou perto, ela já foi logo lá espiar. Encontrou ali um menino. Um meninão. Mas a Mãe d'Água achou engraçado. Parece que ele veio sozinho. Não, ela achou uma carta. E foi prestando atenção para ler. Ela descobriu que o menino vinha de Minas Gerais. Nossa, mas ele não vinha sozinho não. A mãe colocou no barco e pediu para a madrinha dele, a Santa Bárbara, levar ele de encontro a alguém que adotasse. E a mãe contou que era muito pobre, morava em Minas, não conseguia criar um menino sozinha. Vocês acham que a Mãe d'Água adotou o menino? Ai, gente, claro! Como que ela podia resistir? Ele foi crescendo e ele virou um meninão. Ele fazia estripulia, ele corria, ele cantava, ele dançava, ele brincava, ajudava a Mãe d'Água a cuidar de todos os bichos da água. Ele conversava com as estrelas. Ele não podia ver os pescadores encherem seus barcos. Ele já ia lá, logo jogava todos os peixinhos de volta para a água. Era onde o menino achava que eles deviam ficar. Ali na região, todos chamavam ele de Menino do Rio.
Ah, mas tinha uns pescadores que tinham bronca dele, claro, porque ele estragava todas as pescarias, não é mesmo? Mas as mulheres da região aconselhavam: não mexe com o menino d'água, senão mãe d'água te dá castigo. Você acha que eles escutaram? Bom, as mulheres ouviam essa recomendação, mas os pescadores tinham essa braveza que o menino do rio não podia ver um barco cheio e jogava tudo na água. Depois de um tempo, quando o menino do rio viu um barco bem cheio que mal conseguia andar, ele foi lá e soltou a rede, jogou os peixes na água. O pescador, esquecendo do conselho de todos da região, foi logo dizendo para ele que ia amarrá-lo na rede, deixar ele ali preso na rede de pesca. Mal a mãe d'água escutou isso e assoprou o barco desse pescador para longe dali, tão longe que o pescador ficou num lugar que ele nunca tinha visto, rodando desesperado, sem saber como voltar. Você sabe como ele voltou? Ele só voltou porque a mulher dele fez tanta promessa, novenas para Santa Bárbara, a madrinha do menino do rio. Aí sim ele conseguiu voltar. Bom, daí em diante ninguém mais foi arrumar encrenca com o menino do rio. Eles já sabiam o que a mãe d'água ia fazer. Depois de um tempo, todos ali estavam informados que uma vez por ano não podia fazer barulho. Era o dia de descanso do velho Chico. Verdade, nesse dia o rio dormia, todos os peixinhos também, e no fundo da água você só escutava. Ninguém ali fazia barulho. Os pescadores não iam pescar cantando. As lavadeiras não iam limpar suas roupas cantando. Eles não faziam fogueira ali na beira do rio para dançar forró. Ficava todo mundo, quer dizer, né? Quase todo mundo. Porque o menino do rio, gente, ele era criança. Daqui a pouco começou a dançar, e cantar, e pular, e fazer estripulia, até que acordou o velho Chico, que foi carregando tudo. Foi carregando casa, barco, peixes, árvores. Carregou até o menino do rio. Dizem alguns pescadores que o menino do rio foi transformado em um peixe pela mãe d'água, que nesse dia que ele foi carregado não conseguiu fazer muita coisa. Quando ela viu, o velho Chico já estava levando tudo. Não deu nem para ela negociar. Então ela transformou o filho dela num peixe. E uma vez por ano ele pode virar o menino do rio e fazer toda a estripulia que ele gosta. Bom, mas as lavadeiras contam diferente. Para elas, o menino do rio foi visto em um barco voltando lá para as Minas Gerais. Dizem que ele encontrou com a mãe e é muito feliz com ela até agora. Olha o canto da sereia. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Eu estou na fase de apaixonada pelas histórias de sereias. E eu trouxe essas porque elas fogem um pouco das que a gente escutava criança. Então as sereias são mais donas do destino delas. As duas, elas são livremente inspiradas nos livros Menino do Rio, da Cláudia Lins, e também Ariel, da Princesa Revolucionária, que é uma coleção da Plan International, que foi feita pela Clara Averbrook. E eu trouxe elas porque a gente tem muitas versões das histórias das sereias. Queria saber se você conhece alguma que eu não contei. Você conta aqui embaixo, nos comentários. E eu também trouxe essas lendas para te desejar feliz Dia das Crianças, seja você criança pequenininha, sua criança interna se você for adulto. E vai me contando aqui o que você tem lido, o que você gostaria que eu contasse. É só comentar aqui embaixo. Obrigada!